Oi, gente, tudo bem com... Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos jogar de memória. Eu viciei no jogo. E olha só o que eu tenho. Eu vou esperar esse aqui, porque quando eu conseguir 5, eu posso comprar aquele de 1000 negocinho, 1000 FP, que eu ganho mais um de graça. Então eu vou esperar que aí eu ganho mais e abro com vocês. Esse aqui eu tenho pra abrir. Então vamos abrir, né? Torce pra vir uma coisa foda. Ó, torce, vem uma minimum, vem uma minimum. Ah, um ovo de prata não vai vir não. Quando eu vi que era um ovo de prata pra ti, ó. Susto. Vamos ver se esse aqui é forte. Tem que evoluir. Não disse que merda é essa. Não sei se é forte. Ah, é forte. E eu tava off e evoluir. O meu negocinho para isso aqui. Uhul. Se você não sabe como evolui, algum de vocês, eu vou ensinar vocês. Depois. E tô vendo que eu tenho esse de boa aqui, né? Bem massa, né? Então, adivinha onde que eu consegui ele? Tem um lugar aqui de batalhas. Ó. Desse bonequinho, ó. Tá vendo esse bonequinho aqui vermelho? Então, que eu só tenho ele agora. Então esse cara, cabeça branca, com chifres vermelhos aqui no cantinho esquerdo, no cantinho de baixo. Então, ele, a gente clica nele, a gente entra aqui e vamos fazer, porque eu já fiz uma e consegui aquela boneca. Vamos lá, vamos fazer uma aqui com vocês. Acho que eu vou perder, porque é muito forte. Opa, tem 2. Com mais... É muito difícil derrotar esses carinha. Sério mesmo. O primeiro que eu vou atacar vai ser aquele ali. Então seria um de fogo. Só que não tem de fogo. Então vamos usar um de... Disse mesmo. Esses caras são muito fortes. São apelões. Caraca. Vamos ver. Desse aqui é muito coisa. Tchan. Maior danoca. Do dano. Às vezes dá muito dano. Sério, eles são fortes demais. Ele tem a força. Morreu este aí. Tá, agora as mato. Eu preciso tacar um ataque muito forte. Não consegui. Tem como conseguir de alvo assim, tá? Se vocês não souber, tem como. Tipo. Eu não posso ver, não. Pô, cara. Agora não vai, mas outros de porcaria, mano. Agora pra destruir um montão. Pra acabar. E com um. Consegui um ovinho desse, tá bom? Ah, merda, que eu errado, cara. Eu tacar de fogo. Não importa, eu consegui tacar de fogo. Pelo menos. Já eram os dois. Falei o que que já eram os dois? Já tem um desses todos aqui. Desses todos. Ih.
Isso, agora vai vir um montão. Tá bom. Essa cobra já é muito forte. Sério mesmo? Tá, vai dar esse teu estilo dragãozinho. Vai ficar boladinho. Agora isso não tá dando porque não quer. Ah, mas você tá querendo me caçar, né? Malditinho. Boss. Isso parece bem maior. Por isso que são chamados de boss. Opa nas cartas. São fortes demais. É muita força. Acho que dá pra dar uma cuidadinha com isso. Uma cuidadona. Ele vai lá já vai fazer tchau. Mas eles são muito fortes, mano. Eles são fortes demais, não vai. Eu vou começar a me dar um dano, caramba. Quando ele começar a dar dano, vai ficar arregaçando. Eles são maus. Seus ruins. Nossa, eu botar muita coisa forte. Eu senti um jeito de derrotar isso fácil. Um jeito que derrota ele, derrota todos fáceis. Todo mundo, nossa, só esse. Tô atacando fracos, ou ataques fracos. Só por uma razão. Isso. Agora, sim, eu vou poder usar isto. Isso aqui que eu tava falando. Eu já tchau pros dois. Esse aqui foi mais fraco. Mas não importa pro Catarita. Meu Deus, tu clique errado, como? Deixa eu dar ataque de fogo. Vai, Guemon. Vai, fogo. Que isso? Não consegui ouvir nenhum, não. Só consegui um monte de bodeguinha. Esquisito. Que bodegas são eu sei lá que bodegas são essas. E vamos fazer uma batalha normal para acabar com essa fase daqui. Essa daqui é pra gente ganhar mais 20. Essa cobra é muito apelona. Muito, muito, muito. Que não concordo. Ela é apelona assim. Muita apelona. Muita apelona. Ataque de fogo, carregando de planta.
Mucha, mucha, mucha pelona, mucha, mucha, mucha pelona, mucha, mucha, mucha. Só de planta. Agora o fogo vai mudar uma real. Vai mudar a real. Só eu acho que eu vou mudar a real. Tadinho. Como tem mais forte no nenenzinho desse? Ô, o vídeo tá quase acabando. Ai, ai. Ai. Pra acabar logo essa partida. Oh, todos. Gente, deixa eu acabar esse aqui. Quando chegar no boss eu volto. Cheguei aqui já no boss. Vamos lá, pra acabar logo esse vídeo. Tá quase queimando tempo. Já mandamos a real no boss. Vamos lá, vamos mandar mais. Pra acabar com esse boss, destruí-lo. Agora deixa o meu irmão destruir ele. Pronto. Vitória! Uau! Vamos abrir logo. Vou ver se depois eu boto você no meu time. Gente, hoje ainda vai ter vídeo Clash Royale, Anzol de Pesca e Sonic Bom. E não se esqueça que no Clash Royale eu consegui um baú épico. Entendeu? Então é muito foda essa tática. Não, tática não. Eu sei uma tática pra conseguir um baú lendário depois do baú épico. Só que eu acabei arruinando. Não importa. Não importa não. Tá. Hoje eu já falei que hoje vai ter vídeo de Clash. Então, se inscreve no canal de Lucas Angel e Lucas Arruda Ribeiro, porque eles postam bastante coisa legal. E também de Leonardo Games. Eu acho que só tem um vídeo, mas não importa, né? Tá, e ele me ensinou a tática de um negócio que eu vou ensinar vocês hoje do Clash Royale, Leonardo Games. Então, não percam o vídeo de Clash Royale de hoje. Tá, deixa o gostei pra ajudar, porque vocês ajudam meus vídeos, todos botando gostei, ajude bastante, tá? Então, se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto no YouTube, correto? Tchau, e a gente vê no vídeo que vem.